Sejam bem-vindas ao Intimamente Pode, um podcast que é feito por mulheres, com mulheres e para mulheres. E eu estou aqui, Juliana Torres, fisioterapeuta pélvica, especialista em saúde da mulher. Estou... É porque hoje eu não apresentei ela. Evelyn nunca sabe quando que eu vou Gente, é uma surpresa, gente. É sempre uma surpresa. É uma caixinha de surpresa fazer programa com essa moça, gente. Fazer programa, gente, ficou estranho também. Enfim, gente, eu sou a Evelyn de Home, psicoterapeuta, especialista em relacionamento e sexualidade. E vamos falar hoje sobre o que, Juliana? Hoje vamos falar sobre um tema muito solicitado, que é o vaginismo. Uma parede que quando se fecha, nada entra, que é o sintoma, né? Uma das reclamações que geralmente as mulheres trazem para dentro do consultório para se questionar, né? O que está acontecendo ali com minha vagina, com a minha musculatura, porque se fecha e nada entra, fica difícil ter uma penetração na relação sexual. E aí, quando a gente pensa em relação íntima, feliz ou infelizmente, estamos muito conectados a essa ideia de penetração, né? A gente não entende a sexualidade dentro de outras prerrogativas e principalmente em relacionamentos heterossexuais, há uma cobrança muito significativa nesse sentido, né? Até há uma cobrança, inclusive, até em outras questões, como, por exemplo, se mesmo tendo a relação vaginal, de inclusive ter outros tipos de relação dentro da dinâmica íntima. Então, assim, a mulher está sempre muito nessa posição de oferecer, de ofertar, de possibilitar. E, muitas vezes, quando há dor nessa região, não dá para oferecer, para ofertar, para possibilitar, ou quando isso acontece dentro de um repertório de muito sofrimento. Eu já tive uma paciente, por exemplo, no consultório, que ela tinha uma relação íntima absolutamente comum, normal, não sentia dor, não sentia incômodo, não sentia absolutamente nada. No entanto, com o passar do relacionamento, e aí isso é uma coisa que a gente precisa entender, não é, eu nasci com isso daqui, você pode sim desenvolver isso daí, mas você pode também, dentro de uma relação íntima, passar a sentir... De forma secundária. Exatamente, que aí é quando, por exemplo, no caso dessa minha paciente, ela tinha muitas relações íntimas forçadas, ela não estava disposta intimamente, não estava lubrificada de forma adequada. No entanto, havia uma cobrança do namorado, né, em quantidade. Então, assim, a quantidade de vezes que era para ser feita como ele queria. Uhum. Então, em função disso, muitas vezes ela teve relação íntima sem estar com vontade, sem estar lubrificada, preparada, sem estar relaxada, sem querer, sem estar desejando, e em função disso ela acabou começando a desenvolver dores na relação íntima. E a gente precisa estar muito atento para isso. É verdade. E quando a gente fala sobre relacionamentos longos, né, que alguns casos, por exemplo, de pessoas que nunca conseguiram ter uma penetração para o que chamava, né, de consumar o casamento. Uhum. Então, muitas que chegam no consultório casadas há 3 anos, 4, 5 anos, que nunca conseguiram ter a penetração na Sim. relação, e de falar, Juliana, eu nunca consegui consumar o meu casamento, ou Juliana, eu ainda sou virgem. Então, assim, são muitas coisas que acercam, né, e Sim. até também interpretações de outras pessoas que têm acesso de alguma forma a esse conhecimento de que aquele casal não conseguiu ainda ter penetração, porque não é algo que geralmente as pessoas chegam e falam, né? Mas quando tem acesso, ele fala, mas como assim? Você é casada há 4 anos, 5 anos, o marido vai fazer isso, o marido vai fazer aquilo, sim, porque não consegue. Então, já traz uma carga muito grande para a mulher, sendo que existe uma série de adaptações às relações sexuais que continuam sendo relações sexuais, só que sem a penetração necessariamente vaginal, né? Alguns casos, inclusive, tendo penetração anal e não conseguindo ter a vaginal, o que é uma grande questão até emocional, psicológica, porque a gente está falando de musculatura de assoalho pélvico que consegue relaxar por uma via e não consegue relaxar por outra. Exatamente. Então tem uma série de junções aí, de mitos, né, de medos que aquela mulher já ouvia de coisas desde a sua infância. A primeira relação sexual dói mesmo, sangra mesmo, ou tem que ter cuidado porque pode engravidar. Então muitas questões que vão favorecendo aquilo que pode favorecer o vaginismo primário.
que são essas colocações aí que a gente escuta, né? Que a gente tem que andar sempre perna cruzadinha, menina não fica com a perna aberta, fecha a perna. Então, é uma série de coisas que podem favorecer ao vaginismo primário, né? E também tem o vaginismo secundário, como a Evelyn trouxe aí de exemplo, em que uma pessoa não apresentava o vaginismo para quem não tinha nenhuma questão em relação a isso, e a partir do momento que começou a ter relações. Algum trauma. Exatamente. E é até importante, gente, para quem não sabe, nunca ouviu falar o termo vaginismo. Vaginismo é quando a musculatura lá do assoalho pélvico, a musculatura íntima, se contrai involuntariamente, ou seja, a pessoa não está com vontade de contrair a musculatura, porque é diferente quando a pessoa quer contrair, fazer algumas manobras, pompoarismo, né, contrair a musculatura, mas ela contrai tanto involuntariamente que impede ter penetrações, seja durante relações sexuais, seja até fazendo um exame ginecológico também. Então, a gente fala muito do vaginismo, são essas contrações, que é diferente de dor na relação sexual, mas já a gente fala são coisas diferentes, são coisas diferentes. Mas assim, o fato de nós mulheres estarmos sempre nesse lugar onde a gente é criança, a gente tem que sentar de perninha fechada, quietinha, e a gente tem que se comportar, e a gente tem que falar baixo, a gente tem que sempre ser educada, amorosa. Então, a gente já desenvolve muito de um comportamento de retração, né? Eu me lembro, por exemplo, meu pai, quando eu criança, pequenininha, tanto é que dificilmente vocês vão me ver sentada de forma pouco apropriada no sentido até de curvada, né? Criança, a gente, né, senta assim, meio relaxada, né, não sei o que. Meu pai, que eu tenho 1,70. O meu pai tinha 1,80. Que inveja. Isso é pra jogar na minha cara. Que tem 1,57 e meio. Inclusive, gente, por isso que o microfone toda vez tem que ser adaptado. Né? Eu queria falar um pouco sobre isso. Eu queria explicar pra vocês. Mas, enfim. E meu pai é muito alto. Meu pai tem descendência sueca. Então, assim, ele tem 1,82. E aí eu me lembro perfeitamente, ele com a mão do tamanho de um ogro, né? E ele, quando ele me via curvada, ele passava o dedão no meio da minha costa. Vup! E nisso que ele passava o dedão, eu literalmente fazia assim, né? E ficava absolutamente reta. Se vocês me olharem em qualquer lugar, vocês vão me ver sentada absolutamente reta. Absolutamente paradinha, assim, independente de onde eu esteja, qual posição, qual situação, em ambiente íntimo, em ambiente público, não importa. Virou um hábito comportamental. Que é o que acontece muitas das vezes quando a gente, dentro de uma relação ali familiar, existe sempre essa recomendação de comporte-se, sente dessa forma, perninha fechada, não sei o quê. O que eu faço, por exemplo, com a minha filha? Eu vou dar um exemplo do que eu faço com a minha filha. Porque às vezes a gente fala muito sobre, isso aqui é errado, isso aqui é errado, isso aqui é errado. Tá, qual é o certo? O que eu faço com a minha filha? Ela quer sair de vestido, a gente vai para um lugar onde ela vai brincar, bota um shortinho por baixo. Pronto, acabou. Ela pode dançar, rebolar, subir nas coisas, descer, brincar, fazer o que ela quiser. Por quê? Porque eu entendo que o mesmo direito, por exemplo, que ela tem de brincar, sendo uma menina de 6 anos de idade, e de sentar de formas não tão apropriadas e tudo mais, é o direito que outras pessoas têm. Evelyn, mas isso daí não está possibilitando que outras pessoas a olhem de uma outra forma e não sei o quê. Gente, a questão não é só o possibilitar, né? Foi tratado com ela uma série de questões sobre, não vai sentar no colo de um tio desconhecido, né? Isso, são orientações, mas eu não vou privar a minha filha de, por exemplo, brincar do jeito que ela quiser, porque ela resolveu sair de vestido. Então ela sai de vestido, mas ela sai de shortinho por baixo para poder ela ficar mais confortável. Geralmente a gente diz pra menina um monte de coisa de não pode isso, não pode aquilo, e aí a gente vai se retraindo. Do autoconhecimento, né, Evelyn? Porque não só na nossa educação domiciliar, né, familiar, quanto até na própria área da saúde, que é o quê? Pode isso, não pode aquilo. Mas as pessoas não entendem o porquê. Já vai ter vídeo de que é diferente. A gente estava falando agora há pouco que a gente precisa colocar um pouco mais o make-off. Os bastidores, gente. Os bastidores daqui. Evelyn está neste momento gravando descalça. Por quê? Porque eu vou passar 1 hora sentada aqui, de perninha cruzada, porque eu sou uma moça civilizada. E aí eu tirei meu salto, gente. Os bastidores. Os bastidores de Evelyn está eu tô o quê? Descalça. E é isso, gente. E é isso, vai ficar assim nos stories, sim. Não só obrigada.
Então, voltando, a ideia do autoconhecimento e de fazer com que a pessoa ela tenha um entendimento do porquê que aquilo está sendo colocado para ela. Mesmo que seja uma criança. Porque chegar para uma criança e falar assim, minha filha, se você sentar de determinada forma, pode acontecer isso, isso e aquilo. Uma pessoa olhar de determinada forma, o que você vai como você vai se comportar diante de uma situação dessa. Que é diferente só chegar para filha e falar, não pode, tem que ficar com a perna. Fecha a perna, pronto. Fecha a perna, então, senta direito. Toda situação, mesmo que ela esteja num ambiente acolhedor, ela vai ficar o tempo inteiro se fechando e contrai aquela musculatura dali da região entre as coxas, da musculatura do assoalho pélvico, como que eu fiz a relação, né? Tanto na educação de casa quanto no próprio consultório. Quando um médico ou um fisioterapeuta ou um psicólogo fala, olha, você precisa fazer isso em casa, o exercício é esse. Só que se a pessoa não entendeu o porquê, ela não vai fazer, ou se ela fizer, ela vai achar que só tem que fazer aquilo e pronto, né? Assim, eu falo, você tem que beber tanto de água de hora em hora, aí não pode beber mais do que aquilo ou menos do que aquilo, a pessoa tá morrendo de sede e não vai beber água. Então tem que ter essa passagem, né, de conhecimento. Que é um repertório, acho que tem muito a ver com a psicoeducação, né, que é a gente educar esse cérebro para entender o porquê tá fazendo determinadas coisas. Isso. Um dia eles estavam me perguntando, né, se... eu tenho um filho de 16 anos e tenho uma filha de 6. Aí perguntaram para mim, mas meninas são mesmo mais quietinhas do que meninos, né? Eu digo, então, não é que as meninas são mais quietinhas do que os meninos. As meninas são mais controladas do que os meninos, né? A gente normaliza, por exemplo, meninos brincando, correndo, quebrando coisas, derrubando coisas, pulando nas coisas, subindo nas coisas, mas a gente diz para a menina não fazer isso. Então, na verdade, não há uma diferença necessariamente de gênero, gente, só há uma diferença de educação para os gêneros. E aí, nós mulheres sempre fomos muito educadas para nos comportar bem, andar de perninha fechada, ficar quietinha, se comportar, ser uma mocinha. Tanto é que a gente elogia as meninas dizendo o quê? Ai, gente, é uma mocinha. Quando dizem isso pra minha filha de 6 anos, eu digo, não é não. É uma criança de 6 anos de idade. Ela não é mocinha, coisa assim nenhuma. Eu não reforço esses estereótipos porque eu não quero que ela entre num repertório de aprendizado de que ser mocinha é ser de uma determinada forma e que isso não a dá liberdade a ela de se comportar de formas mais naturais. No entanto, a educação ela está muito vinculada a isso. E aí, quando a gente fala de prazer, de sexualidade, de liberdade íntima, de desejo, de libido, gente, isso para a mulher tá há anos-luz de qualquer tipo de liberdade, muito pelo contrário. Né? Todo mundo, é até interessante. Tanto é que a gente escuta o quê? Não, o homem faz isso porque ele tem muita testosterona. Gente, a gente tem também. Mas é porque é da natureza. É da natureza do homem. Que porra de natureza? Ele tá vivendo na floresta? Que diacho é nossa? Porra de natureza, gente. E é até interessante trazer isso, Evelyn, nunca caçou um javali pra trazer pra que eles estão porra, que diacho de instinto animal é esse? É até interessante trazer isso, porque é uma dúvida, né, de que delas, da maioria das pacientes, Juliana, eu passei por isso, o que eu faço com a minha filha, né, para que ela não passe da mesma forma. E aproveitando que tu trouxe em relação ao gênero, vou trazer, né, um braço em relação à parte da diversidade mesmo, de diversidade sexual, que é sobre homens trans que também desenvolvem vaginismo, porque geralmente tem contexto, não é regra, até porque mulheres que têm relacionamento com mulheres também podem ter penetrações, né, durante as relações sexuais, inclusive é um tabu, e foi até o que a gente trouxe no episódio de diversidade sexual, achando que não tem, né, relação com penetração. Isso. E em casos, por exemplo, de relações que tem o homem trans, ou seja, nasceu com vulva, vagina, e pode acabar desenvolvendo alguma disfunção ali de assoalho pélvico, de tensão na musculatura, porque pode não estar fazendo estímulos na musculatura para relaxar aquela musculatura, para ter penetrações, inclusive para exames ginecológicos, não necessariamente num contexto sexual, se não for da preferência da pessoa ter relações com penetração,
mais nesses contextos assim, de necessidade de acompanhamento de saúde. Feliz ou infelizmente, ainda não foi criado nenhum tipo de exame, digamos assim. Você vai fazer ali o Papa Nicolau, quando você vai fazer para coletar material, você não vai ter como fazê-lo hoje em dia sem que haja algum nível de penetração. Então, assim, é muito importante que a gente lembre que a penetração, ela não tem uma utilidade apenas sexual, e nem é necessariamente essa utilidade, mas... né, é a possibilidade aí de por exemplo, uma inseminação. No entanto, a gente está falando sobre coisas práticas. Para fazer um exame, você vai precisar fazer. E até é legal que a gente consiga acessar um órgão interno, né, pélvico, que é o colo a gente consegue acessar ali o colo do útero através de um exame que, teoricamente, deveria ser simples. Sim. E a partir do momento que a gente entende a fisiologia, o funcionamento da musculatura, que é assim como qualquer outro músculo consegue alongar, consegue relaxar, a gente consegue acessar de uma maneira que não seja tão desconfortável ali para a pessoa. E uma coisa que eu falo em tratamento de vaginismo é que tratar músculo é chuchu demais. Músculo é chuchu de trabalhar, porque não tem necessariamente uma alteração estrutural, ou seja, não tem uma alteração na estrutura, na anatomia ali do órgão, de ter um impedimento que tem alguma necessidade cirúrgica. É musculatura, então a gente consegue massagear, ele relaxa, faz exercício, ele fortalece. Sim. A gente começa a tratar, às vezes faz uma substituição ali de tecido, que o músculo tá tão duro, endurecido, né, que cria um tecido mais fibrótico, parece aquele tecido de cicatriz, que não tem elasticidade, tenta puxar e ele não alonga, por isso que sente uma fisgada, como se estivesse rasgando, uma unha passando. A sensação pode ser essa, né? Uma ardência, uma queimação, porque já é o tecido se adaptando ali, que está mais endurecido. Mas hoje a gente tem tecnologias em tratamento da fisioterapia pélvica para conseguir quebrar isso, seja com a própria terapia manual, né, com a expertise lá do fisioterapeuta, seja com a associada a tecnologias como radiofrequência, fazendo a estimulação, depois vindo com a terapia manual, relaxando. E a fisioterapia, ela faz parte é como se fosse um braço ali do acompanhamento terapêutico, que é a exposição, aquilo que causa medo à pessoa, que é com o uso, por exemplo, dos dilatadores vaginais. A fisioterapia, ela vai fazer com que a pessoa evolua gradativamente nas sessões. Ela não vai chegar e já ser exposta àquilo, vai ter uma penetração de uma maneira que seja desconfortável. Não, a gente vai partir do momento em que a pessoa está, para que ela consiga evoluir com o decorrer do tratamento. Então, se ela consegue um dedinho pequeno de penetração, a gente parte daquele momento. Se ela não consegue nada, se ela não consegue nem expor a sua vulva, tirar a calcinha, a gente parte daquele momento. Então, quanto mais exposta ela fica aquilo que causa medo para ela de uma forma gradativa, né? A gente colocando dilatadores, ensinando posicionamento, postura, explicando todo o procedimento. Fazendo ela ali vai os melhorando. testes de sensibilidade. Exatamente. Tudo isso é feito, gente. Quando eu mesma, né, eu aqui como pessoa, né, não como terapeuta, comecei a estudar e a entender o que acontecia na fisioterapia pélvica, e que eu percebi que existia essa possibilidade de avaliações mais íntimas. Porque quando a gente pensa em fisioterapia, a gente pensa literalmente naqueles exercícios que você faz assim, pro joelho, pro pé, pra articulação, pra não sei o que e tal, mas você não pensa necessariamente que a fisioterapia pélvica, ela vai para um lugar literalmente de intimidade, gente. Vai para um lugar onde vai tratar, vai fazer o toque, vai te possibilitar alguns testes que só lá que você vai fazer. Você não vai fazer isso no ginecologista, gente. Você vai fazer altamente isso controlado pela própria paciente também, de saber até que ponto ela pode ir. Porque lá na fisioterapia não é como um procedimento ginecológico que a pessoa vai com aquele objetivo certeiro. Ela vai para o ginecologista para fazer o Papa Nicolau, para fazer a coleta de material. Na fisioterapia não tem uma meta fechada, não, ela vai e a gente vai partir de onde ela tá conseguindo. Tá aí, gente, bora pensar na fisioterapia da forma como vocês conhecem. Quando você tá lá com um probleminha no seu joelho, você já começa na fisioterapia já botando choque, agachamento, fazendo levantamento de peso e tudo mais? Não, você começa com leves movimentos, você começa com toque, você começa para perceber a sensibilidade daquele paciente, você começa com
alongamentos. Você vai começar gradativamente até chegar um momento em que você possa fazer coisas a mais. Pois é, fisioterapia pélvica, ela também é dessa forma e ela respeita muito o limite desse paciente. Vocês já fizeram fisioterapia alguma vez na vida? Porque se sim, vocês vão ter como referência que quando você diz ao fisioterapeuta, não, tá doendo, não, dessa forma que tá sendo muito desconfortável, não, isso daqui tá muito ruim, o fisioterapeuta ele não vai dizer assim, mas vai fazer sim, vai agachar a merda, não quero nem saber. Não, ele vai dizer, tudo bem, vamos com calma, vamos devagar, vai dar certo. Então, e assim, até essa é a prerrogativa, tá, gente? As percepções físicas, né, de que o que é uma dor que causa uma limitação daquilo, e o que é uma dor que ela tá te representando, por exemplo... tá doendo, mas é porque tá alongando, é uma dor de alongamento, você tá sentindo uma pressão, você tá sentindo uma fisgada, é diferente de quando você sente essas fisgadas, essas percepções de que o músculo tá se movimentando, de que é uma dor. E a ideia da fisioterapia é justamente diferenciando essas percepções, porque tudo que é relacionado à região íntima, a gente associa a algo aversivo, e o vaginismo, ele tem muito essa interpretação, assim, de ser algo muito aversivo. Então, quando todo toque nessa região, seja um toque de pressão, de alongamento, de que tá gelado, de que tá quente, é sempre tudo muito aversivo. Eita, tá doendo, não quero, não posso. Então, no tratamento do vaginismo, muitas vezes a dor, ela não tá sendo necessariamente os estímulos dolorosos mesmo das terminações nervosas relacionadas à dor. Às vezes é só a percepção de toque nessa região, que não é como no tato aqui da mão, em que a gente consegue sentir que uma coisa está quente, está fria. Então a gente vai trazer essa mesma percepção lá para a região íntima, para que a pessoa consiga se adaptar àqueles estímulos, que é justamente o que eu falei no início, que é diferente o que é o vaginismo da dor na relação sexual, porque geralmente estão associadas, mas hoje em dia, inclusive, está trazendo como se fosse um diagnóstico só, que é chamado de transtorno da dor gênito-pélvica, que já junta tudo. O vaginismo e a dispareunia, que é essa dor na relação sexual. A dor na relação, ela pode disparar um vaginismo, que é a contração involuntária da musculatura. Falando resumidamente é isso, é quando o músculo contrai e impede, então geralmente é algo aversivo que está atrapalhando. Se dói, então a pessoa se protege e acaba contraindo a musculatura, por isso que geralmente está associada. Mas eu já atendi pacientes que não conseguiam ter penetrações por questões comportamentais, relacionais, várias outras coisas, mas que elas não tinham dor na penetração. Era só um medo mesmo, como se fosse machucar, ou que fosse acontecer algo assim, mais estrondoso, né? Então, é exatamente por isso que, por exemplo, quem chega até mim, né, como terapeuta, como sexóloga, e vem com uma demanda como essa, qual é a minha função? Evelyn, você não vai tocar, você não vai ajudar na elasticidade, você não vai ajudar o músculo, você não vai fazer nada disso. Não, eu não vou fazer nada disso. No entanto, gente, o nosso cérebro, ele tem uma função fantástica. Quando a gente aprende, por exemplo, lá, a gente coloca a mãozinha perto do fogo que esquenta, o que a gente faz? A gente retrai, não é isso? Nosso cérebro, então, aprende que eu não devo colocar a mão no fogo porque eu posso me machucar. Justamente isso que acontece com o corpo no que diz respeito à penetração, ao toque, à tentativa de uma relação íntima. Se o meu corpo já está reconhecendo aquilo ali como aversivo, doloroso, incômodo, ou de qualquer forma, meu corpo está entendendo aquilo ali como algo que não é bom, o que meu corpo vai fazer? Ele vai ter uma reação em cadeia, que ela começa onde? No corpo. Quando há o início do toque, é mandado uma mensagem para o meu cérebro dizendo assim, não deixe entrar, porque vai doer, vai machucar, vai ser incômodo, vai ser desconfortável. Aí teu corpo manda um monte de outros hormônios para o quê? Para travar essa musculatura. Da mesma forma como a gente recebe a informação para o nosso corpo, não coloque a mãozinha no fogo, eu também vou receber a informação do não deixe penetrar, não deixe tocar, não deixe chegar perto. E isso dentro da psicologia é o que a gente vai trabalhar, ou seja, a dessensibilização do que diz respeito à ideia que está arraigada à dor. Evelyn, mas não é uma dor física real? Gente, dores físicas reais, elas vêm de onde? Elas vêm de toda uma sensação. Ela vem do músculo como resposta, mas esse músculo está respondendo ao quê? Ao cérebro. O cérebro é o principal responsável por mandar mensagens para o nosso corpo dizendo não pode, não faça, não é adequado, vai doer, vai ser ruim. Então o corpo vai responder a isso.
Então, o que a psicologia faz nesse sentido? Vai trabalhando a pessoa dentro das suas práticas e, inclusive, incentivando ela a fazer os exercícios que a fisioterapia pélvica direciona para fazer. Porque muitas das vezes o que acontece? Ela acha que indo no psicólogo, indo na fisioterapeuta, já está tudo resolvido. Não é que está tudo resolvido. Você vai precisar fazer os exercícios, você vai precisar exercitar isso em casa, você vai precisar... Porque assim, a consulta com o psicólogo, vamos lá, uma vez por semana, você vai uma vez na semana na fisioterapeuta pélvica. Aí os outros dias você faz o quê? Nada. É a mesma coisa de você querer resultado na academia indo só um dia. Até porque a gente, num acompanhamento, né, fisioterapêutico e terapêutico com a psicóloga, a gente está tratando algumas questões ali que ela vai conseguir se expor, ou, trazer, né, suas questões íntimas físico-íntimas, emocionais. Sim. Pra gente, só que ela não vai conseguir acessar quando ela estiver num contexto ali sexual, em parceria, ou de autoconhecimento, percepções sozinha. Então, a gente não vai conseguir acessar isso dentro do consultório. Ela vai precisar trabalhar isso em casa. Seja que, inclusive, geralmente faz parte das orientações, e se você se identifica, já pode começar a pegar um espelhinho, olhar a sua região íntima, sentir o músculo movimentando para começar a ter controle sobre ele, até que ponto que você consegue ir, né, se vai sentir um toque só na região externa da vulva, se é na entradinha do canal vaginal, se já consegue introduzir um dedo completo, consegue usar OB, que é uma outra coisa, né, também interessante a gente trazer, são esses outros pontos que não se fecham só ao contexto sexual, mas a menstruação, né, qual é o dispositivo que vai usar? Um coletom menstrual, um absorvente interno, um OB, um disco, tem o disco, tem o coletor, aí tem também as próprias, o parto também, né, eu já tive pacientes com histórico de vaginismo, porque vaginismo tem como você se livrar dele, então com histórico de vaginismo, com o objetivo de um parto via vaginal, que conseguiu o parto via vaginal, porque a musculatura ela consegue alongar, consegue ceder, então tem uma série de coisas que a gente pode trabalhar sim. Só que geralmente as pessoas, infelizmente, elas querem aquela coisa assim imediata. É como, por exemplo, quando você vai para qualquer tratamento, por exemplo, de saúde mental, que você vai direto no psiquiatra e para ele te passar a medicação e você acha que essa medicação é suficiente para tratar. Gente, não é porque você está medicada, e aí, não, eu vou tomar uma medicação para dor, para poder eu conseguir ter uma dinâmica íntima. Gente, você vai estar forçando o seu corpo do mesmo jeito. Você não vai estar mandando uma resposta de dor, e assim, para você não sentir dor numa dinâmica íntima, você vai ter que tomar uma medicação para dor muito forte. Teu organismo vai dessensibilizar essa medicação, e quando você realmente precisar de um remédio para dor, para tratar coisas que são realmente tratáveis ou pelo menos controláveis com a medicação para dor, não vai ter mais efeito nenhum em você. Então não adianta você ficar fazendo todo um paliativo, né? É basicamente como se você estivesse tomando um placebo. Então assim, eu vou tomar um relaxante muscular bem forte para poder eu ter uma dinâmica íntima. Você ainda vai sentir dor, vai estar um pouquinho mais relaxada. Talvez esteja um pouquinho mais relaxada, mas lembra, gente, o teu corpo está sendo forçado do mesmo jeito. A resposta para o teu cérebro, tá sendo mandada uma mensagem para o teu cérebro de que você está fazendo alguma coisa que você não está preparado para fazer. Então, mesmo que você tome um monte de medicação para dor, para poder ter uma dinâmica íntima, olha o que você está fazendo com você. Sim. Você está se drogando para poder você satisfazer uma outra pessoa. Evelyn, mas não é porque eu quero satisfazer o outro. Gente, geralmente é para satisfazer o outro, sim, porque nós mulheres somos absolutamente capazes de sentir prazer de outras milhões de formas que não sejam com a penetração. Inclusive, todos os estudos atuais atestam que nós temos muito mais possibilidade de chegar a um orgasmo com a dinâmica do clítoris. Então, se você tem a região clitoriana como a principal responsável pelo nosso orgasmo, então você me dizer que você não quer fazer uma penetração por causa do outro, aí tu também tá querendo brincar com minha cara. Porque isso não é verdade. A verdade é, geralmente nos forçamos a dinâmicas íntimas de penetração quando não lubrificadas, quando não preparadas, quando não estimuladas corretamente, quando não satisfeitas, ou inclusive quando temos uma disfunção
para o outro, não é pra gente não, porque no meu consultório eu já atendi diversas mulheres com dinâmicas sexuais desde as pessoas absolutamente liberais e que faz tudo que não sei o que e tal, assim como as que têm distúrbios da penetração, e aí elas vão ter literalmente a sua verbalização dizendo muito claramente que, não, mas meu orgasmo acontece com o vibrador, meu orgasmo acontece com o sexo oral, meu orgasmo acontece com o estímulo manual, meu orgasmo acontece, mas dificilmente eu gozo com penetração. Sim, gente, dificilmente a gente goza com penetração mesmo, são dados científicos. E tem algumas que trazem, né, falando inicialmente, é isso que tu tá falando, né, Evelyn, que não é para necessariamente ir para o outro, só que depois de alguns atendimentos acaba falando que poderia ter uma dinâmica sexual necessariamente sem penetração, e as outras que quando trazem, inclusive que não estão no relacionamento, que trazem, não, eu realmente queria para algo relacionado a mim, pode ser também ouvindo, né, pessoas, experiência de amigas, e elas querendo ter acesso a esse tipo de contato ali de foco sexual, de sensação de penetração, de preenchimento vaginal. Então são sensações que elas podem também querer experimentar e se sentem, né, impedidas por conta de uma musculatura que elas não estão conseguindo ter controle. Sim. E quando a gente fala do acompanhamento psicoterapêutico, é de extrema importância, porque a gente, quando fala de estímulo, né, cerebral, a gente está falando de questões químicas. Sim. Né? O que a gente sempre bate na mesma tecla, em outros episódios a gente já trouxe, que a interpretação de um estímulo que está sendo causado ali, ela vai ser a depender de como que teu nervo tá mandando a informação pro teu cérebro. Então, se tá hipersensível, se tem uma química ali alterada em relação a neurotransmissores, são chamados de quê? Serotonina, noradrenalina. Então, é uma cascata ali de liberação de substâncias que o teu corpo faz, né? Essas liberações, que vão deixar com que o nervo ele fique mais sensível, menos sensível. Por isso que você pode ter uma interpretação diferente em relação àquelas sensações que você está sentindo. Então, é de extrema importância o acompanhamento psicoterapêutico, se for de indicação a medicação, como a Evelyn falou. Tem casos, né, obviamente, que vai ter essa necessidade por já ter uma alteração química ali, que precisa ter um acompanhamento, né? Então, é importante fazer esse acompanhamento multi, né, para ter um resultado Não adianta achar que é um lugar onde você vai encontrar todas as respostas e a solução, não, porque isso não é uma brincadeira, não é uma coisinha assim, você tá sentindo uma dor extrema, forte, teu músculo tá contraindo, e você achar que, por exemplo, você vai ter uma única coisa para resolver esse problema. Infelizmente, o termo é esse mesmo, gente. Infelizmente, essa não é a verdade. A verdade é que você vai ter trabalho, você vai ter que procurar alguém que trabalhe essas questões do seu cérebro, de como o teu corpo está respondendo. Você vai ter que trabalhar com uma profissional, né, da fisioterapia pélvica, para poder você entender o que está acontecendo com você e saber o que você pode fazer. Você vai ter que trabalhar sozinha também na sua casa, porque assim, quando a gente eu vou dar o exemplo novamente de uma outra parte física, a gente está com o joelhinho ali machucado, precisando fazer fisioterapia, a gente não vai estar durante o dia, por exemplo, forçando um pouquinho, tentando andar, tentando usar esse joelho. Por quê? Porque a gente se locomove, então a gente vai tentar usar esse joelho, não vai? Só que a região íntima a gente tenta usar? Não, geralmente a gente só deixa ela lá. Não, isso aqui é a área sagrada guarda, a gente não usa, né? Mas dói, então eu não vou exercitar, eu não vou fazer, eu não vou tocar, eu não vou mexer. Muito pelo contrário, gente, você tem que se conhecer. Às vezes até a higiene íntima pode ficar inadequada ali. Exatamente. E favorecer outras questões, como por exemplo, as infecções de repetição, a candidíase, né? Favorecer algumas outras, por exemplo, uma hipersensibilidade, causar uma vulvodínia, que já é um outro assunto. E tudo isso aumenta a probabilidade de você permanecer naquele ciclo da dor. Exatamente. Então, é a catastrofização de um acontecimento que vai fazer com que você se proteja contraindo o músculo, contrai o músculo, diminui o aporte sanguíneo da região, diminuindo a lubrificação, dificultando ainda mais a penetração, que o músculo vai contrair mais porque vai doer mais. Então, se ainda tiver com uma infecção, uma vulvovaginite,
ali uma infecção vaginal. Se tiver com uma hipersensibilidade, que não necessariamente tem uma infecção, uma inflamação, mas já está favorecendo. É bem importante que, se você se identifica com o vaginismo, também assista o episódio de dor na relação sexual, que eu trouxe algumas diferenças, né, em relação a tudo isso, fissuras, infecções. Assista o episódio de corrimento vaginal também, que a gente falou sobre isso, e também de relacionamentos tóxicos, que a gente falou, o relacionamento que dói, como é o nome do episódio, o amor... alguma coisa assim. Enfim, porque são muitos episódios, gente. Relacionamentos que deixam cicatrizes. É isso. É importante assistir esses, porque tem uma relação que não necessariamente pode ser que a pessoa tenha uma disfunção física ali dela, mas que tem a ver com o relacionamento que ela pode estar vivendo. Exatamente. A gente, às vezes, ignora um pouquinho isso na esperança de... Inclusive, não só na esperança, mas assim, no nosso hábito comportamental de nos culparmos, né? Então a gente se culpa por não estar conseguindo, a gente se culpa por não estar permitindo que o parceiro faça o que quer, a gente se culpa por aquilo ali não estar sendo bom, mas aí a gente precisa lembrar de uma coisa, gente, e eu já tive, infelizmente, pacientes que me relatavam isso. O meu parceiro gosta quando eu demonstro que eu estou sentindo dor. Meu parceiro gosta, sente inclusive mais prazer quando eu demonstro para ele que eu estou sofrendo. Eu já cheguei a chorar durante uma relação íntima e o meu parceiro ficou muito mais excitado. Gente, isso é um comportamento absolutamente doentio. Uma coisa é você, numa dinâmica assim de play, né, na relação íntima, você fingir que tá sentindo dor, fingir que o outro tá, né, tem homens que gostam dessa ideia, tá me rasgando toda, desse tamanho. Enfim, mas eles gostam dessa ideia. Quantas músicas, né? Tem umas coisas assim, então, né? Vou te acabar toda. Deixa eu ler um comentário que fizeram aqui ao vivo no nosso canal do YouTube, que eu achei a coisa mais fofa. Gente, eu tive vaginismo e era em um nível alto, mas curei. Quero dizer isso para todas que acham que é impossível. Eu disse isso para Juliana e ela ria gentilmente, como quem sabe dar surpresa no futuro. E quando... Eu tô toda arrepiada lendo. Quando a gente traz, né, para essas pacientes... Exatamente. Confia no teu processo, confia no teu autoconhecimento de trazer de ressignificar, de fazer com que você faça com que a fisioterapia e a terapia, né, com o psicólogo, seja um momento em que você está se descobrindo e está conhecendo uma pessoa ali, né, que você não teria acesso se você não tivesse alguma disfunção. E o nosso episódio está chegando no fim. Tá sendo ótimo falar sobre isso. É bem interessante quando a gente traz esse tema. Todo mundo sabe que eu sou suspeita para falar, porque eu amo falar sobre dores, sobre dor na relação, vaginismo, endometriose. São temas que eu gosto muito, porque a gente sabe que o acompanhamento multidisciplinar traz um resultado na melhora da qualidade de vida daquelas mulheres que procuram um tratamento. Lembrando, né, que a gente, obviamente, pode ajudar muito em todo o tratamento, mas essa mulher que está passando por isso, ela precisa também se ajudar muito. É verdade. Ela precisa levar o tratamento a sério, ela precisa dar continuidade. O tratamento tem começo, meio e fim, e tem depois as orientações para fazer a manutenção dessa saúde íntima, e tudo isso precisa ser levado muito a sério. É verdade. Mesmo que seja um pouquinho, né? Um pouquinho só, 5 minutos do dia, de pegar, olhar no espelho e tocando a região de pouquinho, seguindo aquela recomendação ali da fisioterapeuta e da psicóloga, para fazer com que o tratamento ele realmente funcione, porque senão fica muito longo, né, o tratamento. E às vezes a pessoa assim, tá 5 anos tentando penetração, não consegue. Quando faz um acompanhamento que faz tudo direitinho, em 3 meses já começa a ter um resultado, fica, meu Deus, fica, gente, como é isso? Por que eu esperei tanto? Mas não é, gente, é porque muitas das vezes a gente está falando sobre esse tema porque muitas pessoas acham que nem tem solução. Nem sabem por onde começar a procurar, quem procurar e de que forma procurar para ter uma solução em relação a isso. A Juliana falou, né? Não tem necessariamente cura. Da mesma forma como eu falo, por exemplo, sobre a ansiedade, sobre a depressão, o teu corpo aprende a ser de uma determinada forma e ele vai ter um direcionamento com base nisso. Mas se você fizer o acompanhamento direitinho e tiver os cuidados que precisam ter depois que você passa por todo o tratamento, você vai ter ali controle de todas essas sintomatologias. E isso, gente, é chave de ouro para a qualidade de vida.
É verdade. Então, se você se identifica, se você tem alguma dúvida, quiser deixar aqui nos comentários do nosso canal do YouTube, no nosso, nos nossos perfis do Instagram, profissionais sim. e do próprio podcast lá no nosso Instagram, não deixe de perguntar, saiba que você tem um espaço de acolhimento, não só nas nossas redes sociais, como lá no nosso consultório também, né, Evelyn? Exatamente. Então, para quem acompanha a gente no Intimamente pode também acompanhar a gente no PC Evelyn Home, a Juliana no Saúde Íntima. Saúdeíntima.slz. Exatamente, para poder vocês verem, às vezes, conteúdos que a gente não necessariamente vai tratar aqui, porque aqui a gente trata especificamente de assuntos aí para mulheres, feito por mulheres, né? Com mulheres para mulheres, mulheres por mulheres e mulheres. Viu, amores? Então deixa eu botar minha sandália e ir embora. Beijo para todos Beijo. vocês, gente. Tchau, tchau. E até a próxima.